Recentemente, por conta das quedas que nós estamos experimentando em Vale e também em Bradespar, Semin, enfim, algumas tantas empresas do setor de mineração e de siderurgia, esse setor tem sido impactado pela forte oscilação no minério de ferro. Se você for perceber por gráficos, olhando ali para a cotação do minério, você vai ver que ele saiu ali dos seus 110, 115 dólares a tonelada, bateu os 140 e agora está regredindo um pouco para casa ali dos seus 130 dólares novamente. Você deve se perguntar se esse é um valor bom para eu começar a aportar ou se é um valor que eu deveria pelo menos aguardar um determinado momento. Eu vou colocar pelo menos as respostas que eu tenho para mim. E aí, com base nisso, eu vou te dar a possibilidade de enxergar os meus pontos de vista. E então, com base nisso, você pode tomar a sua decisão. Claro, nesse vídeo eu vou falar especificamente sobre Vale, sobre Bradespar e sobre o litígio que dentro da Bradespar nós temos que poderia dar um certo imbróglio para quem é acionista da Bradespar, que é um processo com a Litel. Se você não sabe exatamente do que se trata esse processo, eu vou explicar para você e vou explicar também o quanto que isso pode impactar financeiramente a Bradespar. E curiosamente, isso pode impactar positivamente os seus números. Se você quer saber, portanto, tudo isso e muito mais, fica comigo para logo após o vídeo. Então, vamos para o vídeo. Bem, trazendo vocês aqui para a tela, eu quero iniciar falando um pouco de algumas ideias que eu tenho aqui olhando para a commodity. Quando você olha aqui para esse gráfico que eu coloquei, você vai poder perceber que existem algumas linhas verdes e esta linha azul aqui embaixo. Não se atente exatamente à cor de cada uma, porque isso no final das contas não tem nenhuma finalidade. O que eu quero te mostrar, na verdade, é que existem pontos em que eu acredito que o minério, quando ele converge para esses pontos, ou quando ele abaixa de um determinado ponto aqui que nós vamos ver, ele acaba se tornando atrativo. Não para eu comprar um minério, mas para eu comprar empresas relacionadas a commodity, que consequentemente tem a sua precificação olhando para o minério. Então, só para que a gente comece olhando para esta parte aqui de cima, que seriam os máximos, ou seja, o topo que eu particularmente começaria a parar de aportar em empresas como Semin, como Vale, como Bradespar. Por exemplo, aqui na casa dos seus 134, eu particularmente já acho que é o máximo que eu me proporia pagar. Considerando que hoje nós estamos acima desse valor, eu particularmente já não pagaria. Aqui ó, na casa dos seus 130, 123, seria uma banda que eu digo que é intermediária. Por quê? Porque quando você olha o gráfico, você pode perceber que com algumas oscilações, e claro, com uma mudança de paradigma de 2020 em diante, esta faixa aqui, mais ou menos dos seus 130 até os seus 88 dólares, foi extremamente benéfica para as pessoas que souberam aportar com bastante clareza. Vou até deixar grifado aqui para vocês que é este período. Quando eu percebo todo esse período e olho, poxa, quem fez compras, por exemplo, aqui em setembro de 2020, depois colheu toda essa alta. Para quem, mais uma vez, fez compras aqui, por exemplo, em setembro, em outubro de 2021, depois também colheu uma boa alta. Novamente, fez compras, eu não preciso chegar na mínima, mas chegar aqui nessa faixa intermediária que eu estou mostrando aqui para vocês, tá bom? Olha só que interessante. Você pode ter feito boas compras, inclusive quando ela subiu. Porque nessa faixa aqui dos seus 100, 110 dólares a tonelada, eu particularmente acredito que existe uma grande possibilidade de você conseguir bons dividendos na empresa. Por quê? E aqui eu vou trazer você para uma outra ideia que eu acho que é particularmente interessante. O que você precisa saber das commodities, né? Isso que é alguma coisa que muitas pessoas não entendem, né? Basicamente, você teria duas linhas aqui, tá bom? Uma delas, eu diria que seria o preço da commodity, né? Que está aqui. A gente poderia colocar o preço, por exemplo, na casa dos seus 10 dólares, na casa dos seus 50 dólares e na casa aqui dos seus 100 dólares. O que acontece? As empresas, elas têm um que é chamado de lifting cost, ou o valor de extração, por exemplo, que basicamente seria o mínimo que a empresa precisaria vender para que ela não saia no prejuízo. E o que acontece? Na Vale, assim como outras boas empresas, esse valor ele está aqui na casa dos seus 20 e poucos dólares a tonelada. Então, eu vou colocar aqui em vermelho que toda essa linha aqui dos seus 22, mais ou menos, é um valor que se ela vender abaixo disso, ou
ali no limiar, ela sai ou no 0 a 0 ou perdendo. Consequentemente, tudo que está para cima, que seria esse valor aqui, ou por exemplo, um valor mais intermediário, ou um valor mais alto, ou como nós chegamos na pandemia, um valor ali na casa dos seus $200 a tonelada. Você consegue perceber de forma bastante clara que todos os valores acima aqui já começam a ser lucro. E você pode perceber que nessa trajetória ascendente que eu estou mostrando para vocês, a empresa ela consegue fazer mais ou menos caixa. Por exemplo, aqui nos seus $50, ela fez caixa, mas não fez tanto. Nos seus $100 fez um baita de um caixa, mas comparado com os 200 também não fez. Mas o que eu quero, no final das contas, mostrar que eu acho que isso é mais interessante. Você não precisa ficar preocupado, por exemplo, em comprar quando estava ali, vale a R$ 110. Você não precisa comprar a Bradespar quando estava nos seus R$ 30. Você pode aprender a olhar para esses pontos aqui do gráfico que te permitem, de uma certa maneira, entender um comportamento que a commodity segue. Claro, você precisa enxergar muito do que está acontecendo lá na China para também compreender um pouco aqui dessas empresas. Falando agora um pouco sobre Vale, você pode ver alguns indicadores, enfim, ela caiu... assim, não foi uma queda muito acentuada nesses últimos tempos, tá? Ela saiu ali dos seus 80 e poucos reais para os seus 70, 69 que tá agora. Eu converso com alguns amigos que me dizem o seguinte: André, se a Vale ela chegar, por exemplo, a 63, 64 de novo, eu devo comprar? Poxa, é difícil dizer, porque você pode ter uma regressão, por exemplo, na demanda da China, né? Ela pode comprimir a demanda e a Vale cair mais ainda, o minério de ferro cair mais ainda. Você vai realmente compreender a empresa que você está comprando, e é por isso que eu, particularmente, prefiro ficar muito mais exposto em Bradespar. Mas eu já vou entrar nesse conflito entre uma e outra, tá? Eu quero que você olhe uma outra coisa, e eu acho que esse indicador pouquíssimas pessoas falam, que é o EV/EBIT ou EV/EBITDA, tá bom? Se você não sabe o que significa, basicamente é o seguinte: Enterprise Value é basicamente o valor da empresa. E EBITDA você já conhece, é como se fosse, entre aspas, a geração de caixa operacional, o quanto que a empresa gerou das suas atividades. Como que você deve interpretar esse indicador que para as empresas de commodity é de fundamental importância a sua compreensão? Quando você olha para o valor da empresa e o minério está muito alto, ela está gerando muito caixa. Lembra que eu te mostrei naquele gráfico? Consequentemente, se ela está gerando um valor muito alto de caixa, ela tem, nessa relação de EV sobre EBITDA, um valor baixo. Ou seja, quando você pega, por exemplo, o valor aqui da Vale, que está, sei lá, nos seus 10 bilhões, por exemplo, é muito longe desse valor, mas só para que a gente entenda. Só que ela, desses 10 bilhões, ela está lucrando, por exemplo, 1 bi aqui no seu EBITDA. Significa que o EV sobre EBITDA está na casa de 10. Agora, vamos supor que ela teve um baita de um rally, que o EBITDA dela saiu de 1 bilhão e foi para 5 bilhões. Vamos supor que o Enterprise Value continuou nos seus 10. Só que agora, os seus 10 dividido por 5, você tem um EV sobre EBITDA na casa de 2. Significando, portanto, que você está gerando muito caixa e que provavelmente a empresa está no seu high. Qual que é o interessante? É interessante você comprar esta empresa, ou qualquer uma relacionada a commodity, quando o EV/EBITDA está em casas muito mais altas. Vamos ver se aqui no histórico a gente consegue compreender. Olha só, aqui 2019, que é o que ele está mostrando para a gente, estava aqui na casa dos seus 15. Neste momento aqui, era muito interessante você olhar o que estava acontecendo com a empresa, porque de vez em quando, não só efeitos relacionados à própria operação ou ao minério de ferro, mas alguns efeitos, como nós soubemos ali, da Vale, desastres com barragens, aconteceram, e é exatamente por isso que houve essa distorção. Claro, você não pode contar, não vou nem dizer contar, né, mas você não pode esperar uma tragédia como essa para você olhar para uma empresa como a Vale ou como uma Petrobras da vida. Mas o que eu quero te mostrar é que esse indicador é de fundamental compreensão quando você olha para empresas de commodity, tá bom? Olhando aqui para a Bradespar, você já vai perceber uma diferença significativa aqui no seu dividendo, na casa de 13%, ao passo que aqui na Vale nós temos 8,7%. Exatamente por isso que eu gosto de olhar para a Bradespar como uma empresa que entraria no meu portfólio se eu considerasse colocar o minério de ferro neste momento. Mas como eu te mostrei nesse gráfico, ele passou aqui, ele está em 134 e eu particularmente gosto de entrar aqui na casa dos seus 135, 123 ou até mesmo abaixo disso. Portanto, eu não entraria agora. Mas olhando para esse dividendo, me parece aqui uma empresa extremamente boa. O que eu gosto, mais uma vez, de olhar para essa empresa? E ó, você vai ver que ela não teve EBITDA porque ela não é exatamente ali uma empresa
que faz a extração. Ela é uma holding, então ela tem um ideal diferente, aqui ela é um pouco diferente. Mas o que eu quero que você saiba da Bradespar é este litígio aqui que pode impactar. Você não precisa ler tudo, mas eu quero te mostrar basicamente o seguinte, que a Litel e a Bradespar elas pagaram por essa Eletron um valor de 1.410 milhões. E o que acontece? A Litel ela falou o seguinte, ô Bradespar, eu quero que você me reembolse o dinheiro que eu paguei. E aí, eles basicamente estão querendo cobrar 50% aqui daquele valor de 1.410 milhões de reais. Mas o que acontece? Esse processo aqui foi julgado improcedente para a Litel, ou seja, a Litel não conseguiu reembolsar aquele dinheiro que ela estava querendo. Só que olha só o que aconteceu. A Bradespar entrou com um pedido que se chama de reconvenção. É basicamente você, na mesma ação, pedir contra outra pessoa. E ela falou o seguinte, olha, você está me cobrando 1.400? Não, você que vai me pagar aqui, ó, 470 milhões de reais. Só que isso ainda não foi decidido. Então, nós podemos ter um impacto negativo, que a princípio não vai ocorrer, já que houve aqui uma negativa da justiça, e para a Bradespar, nós talvez tenhamos aqui algum indicativo de que ela pode receber um determinado valor. E olha só que interessante, desses 470 milhões, vamos supor que ela decida distribuir tudo para a gente. Olha só, ela tem aqui os seus 393 papéis. Então vamos lá, vamos pegar o valor que ela poderia ganhar, né, que seriam uns 470 milhões. Vamos colocar 470 milhões, dividido pelos 393 papéis. Isso significa que geraria, só por esse não recorrente, um valor de R$ 1,19. Se pegarmos ainda mais o quanto que a empresa já pagou dividendos e considerarmos que ela pode renovar mais uma vez esse pagamento de R$ 3,00, eu estou falando aqui de R$ 4,20 de dividendo. Olhando para a cotação de hoje de 23,16, eu posso chegar a um dividendo de 18% com esse não recorrente. E ainda que eu exclua esse não recorrente, 13% de dividendo é muito interessante. Olhando, portanto, para essas duas empresas e sabendo que uma é a própria operação e a outra é a holding, você deve se perguntar, André, mas e se a Bradespar ela simplesmente vender a Vale? E se ela decidir colocar outras coisas debaixo ali do seu portfólio, já que é uma holding, e ela fizer más aquisições? De fato, você deve levar isso em consideração. Afinal de contas, se você não sabe, lá atrás, a Bradespar ela tinha uma parte também da CPFL Energia, mas ela vendeu. Ela tinha também uma posição maior em Vale, mas ela vendeu essas posições e ela basicamente amortizou e devolveu para o seu cotista esse valor. E olha só que interessante, ainda que você tenha uma participação na Bradespar que, pelo preço nominal da ação, seja pequeno em relação ao valor de R$ 70 da Vale, você não perde, diferentemente de outras ações ou de outras formas de investimento, a sua participação correspondente. Explicando um pouco melhor. A Bradespar, ela que comprou as ações e ela não está vendendo. Se você comprar mais ou menos participações na Bradespar, você não muda percentualmente a sua participação na Vale, já que você tem um percentual ali de um pouco menos de 4%. E qual que é o ponto que eu estou querendo trazer para vocês, que eu acho que é uma vantagem muito grande? A Vale, ela está fazendo não só um bom pagamento de dividendos, mas ela está recomprando ações. Ela quer recomprar para aproximadamente ali 10% das suas ações em circulação. E aí você pensa, André, se ela vai recomprar 10% das participações que estão em circulação e a Bradespar não está vendendo, significa que ela está tirando ações de outros acionistas, recomprando, colocando em tesouraria provavelmente para cancelar e, proporcionalmente, dentro da Bradespar a minha participação vai aumentar? Exatamente. Então vamos supor que ela tem uma participação de 4%. Se a Vale recomprar efetivamente os 10%, a participação da Bradespar correspondentemente vai para 4,4%. Ou seja, dentro dos dividendos que vão aumentar ainda mais, esses 10% a mais, você pode ser beneficiado com esse aumento de participação. Poucas pessoas eu vejo falando sobre a recompra de ações e nenhuma pessoa eu vi falando sobre esse efeito indireto que nós temos aqui dentro da Bradespar. Claro, eu faço um apelo para você entender que empresas de commodity, elas têm a sua oscilação. Você tem que compreender o mercado que ela está inserido também. Afinal de contas, muito do minério de ferro, se não quase que a totalidade aqui da Vale, ela tem um destino para a China. E se a China simplesmente fechar as portas, a política de lá realmente é bastante complicada, para não dizer outra coisa, e exatamente por isso você não pode apostar muitas fichas numa empresa que está
presa, de uma certa maneira, a uma economia que não é tão aberta quanto a brasileira, quanto a americana, que poderiam ser bons mercados para exportação. Agora, se você tem essa empresa, eu aposto que nos últimos tempos você recebeu um baita dividendo. E se você tem essa empresa na sua carteira, ou Vale ou Bradespar, deixa aqui nos comentários para eu saber. E claro, gostando do vídeo, não se esqueça de curtir e gostando também do canal, se você não conhecia, também de se inscrever. Já batemos 6.000 inscritos e eu quero agradecer muito a todos vocês. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!